meio. Foi avisado aí no Videira News a respeito de 2 encontros, não é? Pelo menos era para ter avisado. Nós vamos fazer 2 encontros com Deus ainda este ano. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém? Bom, eu só quero esclarecer que o primeiro encontro deste final do ano, né? Vai acontecer dia 24 de outubro. E esse encontro vai ser aqui no prédio. Nós vamos seguir o protocolo de segurança. Significa que nós vamos fazer apenas 100 inscrições de encontristas e 50 inscrições de servos, ok? Mas nós vamos difundir mais informações a partir dessa semana. E o segundo encontro vai ser diferente, ele vai ser nas casas. Cada líder de célula vai fazer um encontro na sua casa ou na casa do anfitrião da célula. E vai ser nos moldes do encontro do prédio em relação ao formato, porque esses 2 encontros, eles vão ser apenas de 7 horas de duração. Vão ser num sábado, vai começar depois do almoço e vai terminar no sábado à noite. Mas nós vamos fazer encontros, a igreja não vai parar, amém, irmãos? Eu tenho informação, eu diria privilegiada, de que os cultos das igrejas na cidade não serão mais fechados. Amém? Não serão mais fechados. Então, para te dar essa segurança de que agora nós vamos seguir na nossa agenda, que por vários momentos tivemos que alterar, suspender. O outro aviso que era para ter falado é a respeito da AMEG. A AMEG é a Associação de Pastores da cidade de Gurupi. E na sexta-feira passada, agora eu fui eleito por unanimidade como presidente dessa associação. Amém? E será um mandato de 3 anos. Então, o ano que vem, os irmãos esperem, porque quem vai organizar, encabeçar, né, não apenas eu, a Marcha para Jesus na cidade, vai ser, então, eu juntamente com a diretoria da AMEG. Então, eu estou aceitando sugestão. Quem que você acha que tem que vir cantar aí? Se é o Alessandro Vilas Boas, se é, não sei. Vamos ver aí quem que a gente vai trazer, tá? O culto de posse vai acontecer no próximo sábado, às 20 horas, aqui no nosso prédio. Você é meu convidado especial. Se você quiser vir, venha participar. Para mim vai ser uma honra ter você aqui para esse momento especial. Amém? Bom, eu queria falar com você sobre ativar a sua fé e não o seu medo. Porque fomos bombardeados desde o mês de março. A pandemia, na realidade, não começou em março, mas ficou massificado esse medo a partir do mês de março. Muitos irmãos atemorizados, tanto com a questão da doença, que é o vírus, né? Como também atemorizados com o que ia ocorrer, com o futuro, com a economia. E então nós empreendemos uma batalha muito grande nesse tempo, onde o diabo, ele quis despertar, ativar em nós o medo. Mas Deus quer ativar a nossa fé. Amém? Deus quer ativar a nossa fé, por quê? Porque é pela fé. As coisas de Deus, elas são pela fé. Tudo que você quiser apropriar da parte de Deus, você só vai conseguir acessar através de sua fé. Eu disse aqui domingo passado que você não precisa ter uma grande fé. Não precisa. Muitos irmãos, às vezes, procuram o pastor para orar por ele, porque ele julga que o pastor tem mais fé do que ele. Ele fala assim: pastor, ora por mim, porque sua fé é maior do que a minha. Mas qualquer bênção de Deus, você não precisa de uma grande fé. Você pode ter uma pequena fé e acessar essa bênção. Mas o fato é que é pela fé que as coisas de Deus são acessadas. Então, o diabo, para se contrapor, para você não acessar essas coisas, ele vai instigar o medo em você. Por quê? Porque o medo é a antítese da fé. É o oposto da fé. Então, você tem 2 extremos dentro de você, não é? O medo e a fé. O medo, ele distancia você
das coisas de Deus. E a fé aproxima você das coisas de Deus. Então você vê lá em Romanos capítulo 1, verso 17, pode projetar, que Paulo diz, olha para a sua Bíblia aí, ou olhe para o projetor, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, olha, preste atenção. O que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação de como Deus nos justifica. Entende? Então, o que é o Evangelho? Se alguém perguntar para você, o Evangelho é a revelação de Deus, de como nós somos justificados diante de Deus. Ser justificado é estar habilitado para ser abençoado. Somente justos podem ser abençoados, amém, irmãos? Somente justos. Mas qual o caminho que nós podemos tomar para sermos justificados? Qual é o caminho? O Evangelho revela. O Evangelho diz aí, ó, Paulo diz, né, a respeito do Evangelho, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de quê? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por quê? Pelo quê? Pela fé. Na fé. Então, a justiça de Deus, ela só pode ser dada àqueles que aplicam fé, não obras. Nada do que você possa fazer vai tornar você alguém justo, apenas a sua fé. Mas uma vez que você crê em Cristo, na obra consumada, na morte e ressurreição dele, você entregou sua vida para Jesus, e quem não entregou aqui ainda, você só pode ser justificado, ou seja, abençoado, se você entregar sua vida para Cristo, porque é por fé. Então, eu gosto da expressão de fé em fé, porque a vida cristã é de fé em fé. Todos os dias você vai encontrar um desafio que vai exigir de você fé. Por isso que é de fé em fé a vida cristã. Agora, o texto está dizendo, o justo viverá por meio da fé e não por medo. E não por medo. O seu estilo de vida, preste bem atenção, o estilo de vida do crente, do filho de Deus, não pode ser um estilo de vida o tempo todo com medo, em pânico, com medo do futuro, do presente. Não. O estilo de vida de um filho de Deus tem que ser de fé, de confiança, de crença. Os injustos viverão debaixo de medo, viverão debaixo de ansiedade, viverão debaixo de terror, de incertezas na vida do que vai ser o futuro. Mas o justo não. O justo vive em paz. O justo vive em confiança, em certeza de que o Senhor é com ele. Amém, irmãos? E você é justo ou injusto? Pergunte ao irmão do lado, você é justo ou injusto? Entenda, tem a revelação, você não é justo porque você pratica algo justo. Você é justo porque você crê. Então, uma vez que você crê, você agora está apto para ser abençoado. Mas, todavia, precisa aplicar fé todos os dias. De fé em fé. Então, o medo é a antítese da fé. Por isso, todas as vezes que um anjo aparece para um homem na Bíblia, ou mesmo Deus, porque em alguns momentos esses anjos mencionados na Bíblia, na realidade é o próprio Deus quem está diante do homem falando com ele. E toda mensagem do anjo ou de Deus é sempre dizendo não temos, não temais, não temos. Sempre dizendo tenha coragem, não tenha medo. Porque a mensagem de Deus para nós não é uma mensagem de medo. Por isso a mensagem da igreja, olha para cá, também tem que ser a mensagem de Deus, amém, irmãos? A mensagem sua de irmão para irmão, a mensagem sua de pai para filhos, de marido para esposa e vice-versa,
A mensagem tem que ser sempre a mensagem dizendo, não tema. Quantas vezes eu, principalmente no início do meu casamento, eu tive que dizer isso para minha mulher. Porque você sabe, as mulheres, elas tendenciam a ser mais inseguras do que os homens. Mais inseguras, elas temem mais. É por isso que mulher, ela avalia muito, se não avalia, deveria avaliar. Quem vai casar. Deveria avaliar se o sujeito, não é se ele é rico. Se for, melhor ainda. Amém? Melhor ainda. Mas, se ela apaixonou pelo sujeito e ele não é rico, o que ela tem que considerar é se ele é trabalhador. Trabalhador. Porque ser trabalhador vai dar segurança para ela. De que ela não vai passar fome. Verdade ou não é, meus irmãos? Né? O sujeito trabalhador significa, ela pensa, vou casar porque eu não vou passar fome. Então, a insegurança é mais comum em relação às mulheres. E por isso os homens precisam transmitir segurança para as suas esposas. Essa é a mensagem. Não é chegar em casa e falar assim, perdi o emprego. Ai, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Homem não pode ter essa conversa. Quem é homem aqui, diga glória a Deus. Homem, ficou desempregado, chegou em casa, tem que falar, perdi o emprego, mas fica tranquila. Amanhã eu já vou estar empregado. Não tema. Eu me lembro quando eu fui atravessar o Lago de Palmas uma vez, e você sabe, no meio lá do lago aconteceu uma enorme tempestade. Ondas, parecia ondas de 5 metros. Coisa horrível aquilo. E minha mulher ficou desesperada. E ela falou, nós vamos morrer. E eu falei, segura aqui. Quase que ela falou, nós vamos morrer junto. Eu falei, segura aqui, nós não vamos morrer não. Segura em mim que você não morre. E eu morrendo de medo. Mas eu transmitindo o quê? Segurança. Quando o barco passou lá do outro lado, que chegou lá, eu pulei do barco, fui o primeiro a pular. E eu dei um glória a Deus, glória a Deus. Mas eu transmiti segurança. Veja, nós somos, do ponto de vista da relação com Deus, nós somos mulher. Mesmo todo homem na igreja, na relação com Deus, é uma mulher. Mas uma mulher tem que falar grosso. Agora, por isso que Deus fala para nós, igreja, noiva de Cristo. A mensagem é sempre essa, dizendo, não temas. Porque nós tendenciamos a ficar inseguros. Todavia, nós precisamos transmitir essa mensagem de segurança, porque essa é a mensagem do Evangelho. Não siga pastores que coloquem medo no seu coração. Não siga líderes que coloquem medo dentro de você, dizendo que Deus vai tomar seu filho, que Deus vai tomar seu emprego, que Deus vai fazer você ficar de cama para quebrar o seu orgulho. Essa não é a mensagem do Evangelho. Pastor, mas onde fica essa questão de que nós temos que ter temor de Deus? Existe uma diferença entre temor e ter medo. Na relação com Deus, nós devemos ter temor. E nunca ter medo. Não confunda as duas coisas. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de quê? Sabedoria. Temor nós devemos ter. Medo não. Medo não. Qual que é a diferença? Temor é um respeito. É um respeito de quem procura fazer o que agrada, de quem não quer fazer o que desagrada. Esse é o temor que te leva a não desviar do caminho,
É ter zelo. É um zelo na relação com Deus. Mas medo, não. Medo é pavor, é terror. E por que Deus não quer que você tenha esse pavor e esse medo na relação com Ele? Simples. Simples. Por quê? Porque nós nos afastamos daquilo que nós tememos. É assim. Então, se eu tiver medo de Deus, a tendência é eu me afastar de Deus. Deus não quer você longe, Deus quer você perto. Amém, irmãos? Ele quer você perto dele. Agora, por que a gente se afasta daquilo que tem medo? Porque causa repulsa. Por exemplo, eu tenho medo de sapo. Não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho. Tenho medo. Sempre tive desde criança. Eu acho que é porque minha mãe dizia, né, que o sapo joga um leite. Quem já ouviu isso? Se irritar ele, ele joga um leite. E se viesse no olho, cegava. E aí eu fiquei com medo. E aí, sempre que eu vejo um sapo, a hora que eu vejo, já me dá um negócio ruim. E aí, o que eu faço? Eu chego perto? Não, eu me afasto. Por quê? Porque nós nos afastamos daquilo que tememos. Então, se você teme a Deus, nesse sentido de ter medo, você não vai ter uma relação íntima com Deus. E também porque o medo gera em nós, produz em nós um ódio daquilo que nós tememos. Porque você vê um ódio tão grande, das pessoas em relação a assassinos, em relação a estupradores, em relação a criminosos. Por quê? O ódio. Porque, no fundo, as pessoas têm medo do assassino. Elas têm medo do estuprador. E uma vez que elas têm medo, a reação é ódio. Por isso que cresceu muito essa frase, né? Bandido bom é bandido morto. Porque as pessoas têm medo do bandido. Então, logo, nós não podemos temer a Deus nesse sentido, porque em algum momento você vai ter raiva de Deus. Muita raiva. Ódio até. Pastor, mas isso é impossível. Olha, acredite em mim. Eu praticamente fui criado na igreja. Essa semana eu faço até 45 anos de idade. Então, apesar de não ser velho, já é uma longa estrada de experiência. E eu vi meninos criados comigo na igreja, crentes, e que hoje não toleram nem falar no nome de Deus. Eram extremamente devotos, mas hoje estão longe da igreja, porque criou um ressentimento em relação a Deus, mas porque tinha uma relação errada com Deus. Então, qual é a origem do medo? Vou te dar 3 tópicos hoje, bem simples, para você entender que Deus quer ativar a sua fé. Aonde está a origem do medo? Está em Gênesis 3, pode abrir sua Bíblia e projetar, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. A história, você sabe, é a queda de Adão e Eva. E aqui há a menção, pela primeira vez, da palavra medo, na Bíblia e na história. Na história. Isso significa, então, que antes desse momento aqui, Adão e Eva não conheciam o que era medo. Não sabia, nunca tiveram esse sentimento, até o dia em que quebraram a lei, que era o mandamento de Deus. E aí no verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa é também a primeira pergunta da história da Bíblia. É a pergunta que Deus fez e o homem estava escondido, né? E diz aí: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo.
e me escondi. Então, deixa eu te falar, baseado nesse texto aqui, eu vou te falar a origem do medo e quais os dois principais medos que as pessoas têm. Primeiro medo básico que todo ser humano tem, que entrou exatamente em Gênesis 3. Primeiro medo básico do ser humano, das pessoas, é o medo da morte. Esse é o pior de todos os medos. Esse é o terror. Entende? Esse é o rei dos medos. O rei. Então, quando as pessoas falam que tem medo do vírus. Eu tenho medo do vírus. Eu tenho medo da doença. Na realidade, elas não estão falando que tem medo do vírus. Elas estão falando que tem medo de quê? Morrer. É de morrer. Esse causa pânico e paralisa as pessoas. Você veja, o mundo paralisou por causa de quê? Medo. Entende? Mas Deus não quer que você viva com esse medo. Esse medo, ele provém da quebra da lei. Da quebra da lei. Mas você, Paulo diz em Romanos, que você não está mais debaixo do quê? Da lei. Logo, você então não deve mais viver debaixo de medo da morte. Então, olha, veja a associação. Se alguém tem medo de morrer, então logo ele está debaixo da lei. Ele não se sente justificado. E se ele não se sente justificado, é porque ele não vive na fé. Porque a justificação vem por meio da fé. Então, eu quero te ensinar hoje que você não precisa ter medo da morte. Amém? Deus guarda a sua vida. Amém? Exerça a sua fé. E a sua fé vai cobrir você da morte. Adão teve medo da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se escondeu. Por que você acha que ele se escondeu? Ele temeu. O próprio texto diz que ele teve medo. Ele temia que Deus o matasse. É por isso que ele escondeu. Na hora veio na cabeça dele. Deus vem. E ele já vem para me pegar. Ele vem para me matar. Então, o medo básico, o primeiro medo básico bateu no coração dele. O medo da morte. E ele se esconde. E aí vem o segundo medo. Qual que é o segundo medo básico de todos nós? O primeiro é o medo da morte. E o segundo é o medo do fracasso social. As pessoas têm medo de fracassar. As pessoas têm medo do julgamento social. Então, essa expressão é bonitinha, né? Julgamento social. Então, eu vou trocar e falar para você entender. Você tem medo da opinião dos outros. Você tem medo o tempo todo. Você tem medo se as pessoas vão te considerar alguém bom ou alguém ruim. Tem medo que elas vão falar aí fora de você. E por isso você se esconde de desafios na vida. Então, vou dar um exemplo bem claro, que se aplica aqui na igreja. Por que muitos crentes não querem liderar uma célula? Porque eles têm medo do julgamento. Se porventura vierem a fracassar. É normal, às vezes, um líder não estar crescendo na célula, as coisas aparentemente não estão indo bem, e ele se sente condenado, e ele então procura o pastor, o discipulador, e fala assim: eu quero entregar, porque eu não estou conduzindo bem. Porque ele tem medo do julgamento do pastor, ele tem medo do julgamento dos irmãos, ele tem medo do julgamento da igreja. Então, as pessoas têm muito medo do fracasso na vida. E por isso elas não entram em desafios. Por quê?
Por que que eu vou entrar no jogo de futebol e jogar e arriscar perder? Porque se eu arriscar perder, então aí eu vou ser tido como fracassado. Então é melhor eu ficar escondido, como Adão e Eva se esconderam. E me omitir de qualquer desafio na vida, de tentar vencer, de tentar prevalecer, de tentar ser um vencedor e buscar isso. E me colocar nessa condição. Está vendo? Por isso que Paulo também fala lá aos Coríntios, ele fala, cri, por isso que falei. Tem gente que nem fala. Por que que ele não fala? Ele não fala, por exemplo, assim, eu não vou morrer. Eu não vou morrer desse vírus. Porque ele pensa assim, meu Deus do céu, será que se eu ficar falando isso não é pior? Entende? Ele não tem coragem de falar, porque na realidade só fala quem tem o quê? Fé. Então o líder de célula, quando pega a célula, ele deveria falar, vai crescer, vai multiplicar, amém? O crente deveria falar, eu vou prosperar, amém? Eu vou prosperar mais do que todo mundo aqui. Fala para o irmão que está do seu lado, eu vou prosperar mais do que você. Mas ele fica intimidado, porque no fundo ele não crê. E aí ele teme fracassar e ter julgamento na vida dele. Então, deixa eu te dizer, esses dois medos você vai sair daqui hoje vitorioso em relação a eles, amém? Você não vai ter mais pânico de morrer e você não vai ter mais medo da opinião dos outros. Diga assim, em nome de Jesus, eu declaro todo medo na minha mente e no meu coração, sai agora. Amém? Adão teve os dois medos, porque primeiro, ele escondeu com medo de morrer. E segundo, quando foi questionado, ele jogou a culpa em quem? Na mulher. Porque ele estava dizendo o seguinte, o fracasso não foi meu, o fracasso foi dela. E aí, é impressionante, né? Porque se ele tinha medo de morrer, significa que ao jogar a culpa para a mulher, ele estava falando para Deus matar quem? A mulher. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte, não me mata, mata ela. Quem é casado aqui, diga aleluia. Está vendo? Por isso que Jesus é tido teologicamente como o segundo Adão, embora o correto é dizer que ele é o último. Mas para fazer um paralelo entre Adão e Jesus, porque Adão é o homem caído, Jesus é o homem perfeito. Entende? Então se coloca ele como o segundo Adão. Veja o paralelo, distinto. Primeiro, Adão pecou e culpou a sua mulher. Para não morrer, jogou a culpa nela. Mas Jesus, o segundo Adão, não pecou. E nós pecamos. Mas ele tomou o nosso pecado, a nossa culpa, e foi crucificado na cruz. Diferentemente de Adão. Ele assumiu a nossa culpa e morreu em nosso lugar. Por isso, olha, aprenda isso. O homem caído sempre joga a culpa nos outros. E aqui homem é homem e mulher. Sempre joga a culpa dos outros. É marido jogando culpa na mulher, é mulher jogando culpa no marido. Quase todo casal que eu sento para conversar é assim. Eu não estou intimidando você a conversar comigo, amém? Só estou dando exemplo. E não se preocupe, você não é diferente dos demais. Todos nós somos iguais, no aspecto carnal. É assim, sendo casal, o marido joga na mulher, e a mulher joga no marido. Porque é o seguinte, ninguém quer assumir a culpa do fracasso.
Eu não vou ficar mal com o pastor. Quem vai ficar é você, não eu. Quem está me entendendo, diga amém. Mas o homem regenerado pelo Espírito, nascido de novo, não fica jogando culpa nos outros. Pare de jogar a culpa nos outros como se fosse vítima. Você não é vítima. Assume seus erros e muda de vida em nome de Jesus. Muda de vida. Toma essa posição. Ninguém tem culpa, o governo não tem culpa. O pastor não tem culpa. O marido não tem culpa, a mulher, o filho. Não, eu é quem erro. E se eu corrigir meus erros, eu vou mudar. Eu vou crescer. Amém, irmãos? É assim. Mas esses são os dois erros que nasceram, aliás, os dois medos que nasceram lá em Gênesis 3. Todavia, agora nós somos nascidos de novo, aleluia. Então agora, você não é mais o homem caído, mas você é o homem justificado. Você vive pela fé, e por isso você vai vencer o medo na sua vida. O medo da morte, o medo do fracasso. Assume uma postura de vencedor na sua vida a partir de hoje. Amém? Assume esse posicionamento de quem enfrenta qualquer medo que vem pela frente. Seja na morte, seja qualquer desafio que é lançado diante de você, qualquer problema. Pastor, diante de mim tem muito problema, então vença os seus problemas. Porque você hoje é justificado. Então, primeira coisa é a origem do medo. Segundo, o medo é maligno. Maligno. Significa que o medo não procede de Deus, ele procede do diabo. Não, se não vem de Deus, vem do diabo. Falei para você no início da palavra. A origem dele é satânica, maligna. Quem vive no medo está sendo opresso, está debaixo de opressão, está debaixo de influência de demônios, está dando comida para demônio. Quem está vivendo nesse pânico o tempo todo, e isso vai causando confusão. É possível alguém ficar louco de tanto medo, porque o medo é maligno. Agora, por que ele é maligno? Eu vou explicar para você. Qual o resultado do medo na sua vida? Primeiro, Jó, capítulo 3, verso 25. Vou te explicar por que você não pode viver debaixo de medo. Em primeiro lugar, você não pode viver debaixo de medo, porque ele é maligno, e a consequência dele, desse mal, é que ele atrai o caos na sua vida. O medo atrai o caos na sua vida. É o que Jó disse. Cadê o que Jó disse? Não, Jó 3, 25. Glória a Deus. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não, por que o medo é maligno? Porque ele vai atrair o caos na sua vida. Aquilo que você tiver medo, significa que você está causando uma lei da atração. Você está atraindo o que você tem medo ao ficar com medo. Eu gosto dessa versão aqui, que diz assim, do versículo: o que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. É o que Jó disse. Ou seja, você sabe, eu já preguei uma palavra aqui falando para você que o problema de Jó era a justiça própria, era viver debaixo da lei. Por isso que ele sacrificava tanto. A Bíblia diz que ele acordava de madrugada para orar pelos seus filhos, porque ele tinha tanto medo, que as orações, os sacrifícios dele não era porque ele amava a Deus, é porque ele tinha medo
do mal acontecer com a família dele. Então ele ficava orando, orando. Já viu gente assim? Que jejua, ora o tempo inteiro, mas a origem da oração dele é o quê? Medo. Pois é, tudo que ele temia, veio. Por quê? É lei da atração. Aquilo que nós tememos, nós atraímos. Porque o medo é algo espiritual. Então, o que é o medo? Eu vou definir para você hoje. Ó, guarde isso, anota isso. O que é medo? Medo é a crença no caos. Medo é a crença de que um negócio ruim vai vir sobre mim. Eu estou crendo, eu estou acreditando, eu estou esperando esse negócio chegar. E uma hora ele chega. Porque é espiritual. O que é a fé? A fé é o inverso, é a antítese. A fé é a crença que algo bom está chegando na minha vida. Amém? É a antítese. Então, por que você precisa hoje sair daqui sem medo de morte, do fracasso, seja lá do que for? Porque o medo atrai o caos. Conta-se a história de uma mulher que ela plantava flores, pés de rosas. E aí um pé de rosa lá que ela plantou, ela olhou para ele, achou ele estranho e falou assim: esse aqui não vai vingar. Passou-se uns dias, as folhas começaram a ficar amarelas. Aí ela falou: não tem jeito não, vai morrer. Vai morrer. Passou-se mais uns dias, ela chegou lá, estava seca a planta. Ela correu para o marido e falou: você não acredita, eu acho que aquilo que eu penso e falo, acontece. Eu falei que não ia vingar, amarelou. Amarelou, eu falei que ia morrer, morreu. Aí ele olhou para ela e falou assim: o que você está pensando de mim? Cuidado com o que você pensa de mim. Por quê? Porque aquilo que você pensa negativamente, aquilo que você fala negativamente, e você pensa e você fala, porque há medo no seu coração, você atrai isso na sua vida. Então, o medo faz coisas ruins ganhar forma dentro de você. Você vai gerando, é igual a gestação. 9 meses, você vai gerando aquela circunstância ruim. Além do que ele causa um pavor, que problemas se tornam maiores do que na realidade são. É igual caminhar no mato de noite. Quem aqui já caminhou no mato de noite? Na trilha. Você não é acostumado a caminhar, e caminha. Aí quando faz um barulho lá no escuro, o que você pensa que é? Onça. Você fala: é uma onça. Mas se você muitas vezes for lá e botar a lanterna, é um calango que estava correndo lá no meio do mato. Mas sua imaginação cresceu, porque o medo fez as coisas tomarem proporção grande demais na sua vida. Sendo que são problemas pequenos de resolver. Basta você ter paciência, um pouquinho de paciência, as coisas vão mudar, amém, irmãos? Basta você ser um pouquinho mais firme, prosseguir, motivado, animado, e as coisas vão mudar. Então, em primeiro lugar, o medo é maligno porque atrai o caos. E em segundo lugar, o medo rouba a sua herança em Cristo. Por quê? Isso aqui também eu vou mostrar na Bíblia para você. Números capítulo 13, verso 33, é a história dos espias que foram espiar a terra prometida, enviados por Moisés. Eram 12. Dos 12, 10 desanimaram a si mesmos e o povo, e apenas 2
permaneceram com coragem e com fé. Diz o texto lá que eles tinham um espírito diferente dos demais, esses dois, que era Josué e Caleb. Tinha um espírito. O que é o espírito? Olha para cá. Espírito não é um negócio sobrenatural nesse contexto. Espírito é uma atitude. Significa não que a atitude dos dois foi diferente da atitude dos outros 10. Qual que foi a atitude dos outros 10? Diz aí o texto, né? Diz assim: também vimos ali gigantes, os 10 medrosos falando. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Está vendo? Aumentou o negócio para eles. O negócio ficou grande demais. Nem era assim. E assim também o éramos aos seus olhos. 10 espias medrosos. E 2 espias com fé. Qual a diferença da atitude? Primeiro, os 2 espias com fé, eles disseram o seguinte: olha, cala a boca, nós vamos tomar esses gigantes igual pão e vamos comer eles. Vamos acabar com eles. Quem gosta de pão aqui, diga amém. Eles falaram: fica tranquilo, para a congregação. Vamos cortar, passar manteiga, Marcos, e vamos comer. Está vendo a atitude de quem tem fé e coragem? Apareceu um problema na sua vida, fala assim: eu vou acabar com ele agora. Vou devorar esse problema na minha frente. Amém? Segunda coisa, relacionado com os 2 que tiveram fé. A Bíblia diz que eles deram relatório positivo. E os 10 deram relatório negativo. Olha para cá, isso é sério. Você precisa aprender a falar coisas positivas na sua vida. O que você está falando de você mesmo? O que você está falando da sua cidade, do seu país? Quando eu cheguei aqui, essa cidade não tinha quase que nada. No sentido de lazer. Eu falei, essa cidade vai melhorar. Os irmãos estão aqui desde o começo, é porque eu esqueço. Aí esses dias um me lembrou. Ele falou: pastor, o senhor falou que ia ter shopping. Pois vai ter shopping agora. Entende? O que você fala da sua cidade? O que você fala de você? O que você fala da sua família? O que você fala da sua cela? O que você fala da sua igreja? O que você fala da sua empresa? O que você fala do seu emprego? Dê relatório positivo. Ah, pastor, porque vai vir aí uma crise mundial. É isso que você está esperando? A crise bater na sua porta? Não. Pode vir crise. Pode vir a crise que for. Não estou negando que ela possa vir. Mas a minha expectativa não é pela crise. A minha expectativa tem que ser pela bênção. Amém? Deram relatório negativo os outros 10. Qual foi o problema? Não entraram na posse da herança. Porque tiveram medo. Quando você tem medo, você se afasta das bênçãos de Deus. Tudo aquilo que Deus projetou para você e conquistou na cruz através de Jesus, você pode passar a vida toda sem usufruir, sem se apropriar, envelhecer e morrer, porque você teve medo de sair da sua zona de conforto e conquistar, porque você tinha medo do julgamento das pessoas. Foi assim que ocorreu com esses espias. Por que o medo é maligno? Porque atrai o caos e porque também nos afasta da nossa herança em Cristo. Terceiro e último, diga assim para a pessoa que está do seu lado: ative a fé. Fala mais forte: ative a fé.
e vença o medo. Esse é o terceiro e último que eu vou falar. Os irmãos do louvor podem vir para cá. Então, olha para cá. Qual que é a boa notícia? Assim como você pode ativar o medo, você também pode ativar o quê, meus irmãos? Fé. Simples assim. Então, essa é a mensagem. Ative a fé e não o medo. Está entendendo? Se há poder, olha para cá. Se há poder de atrair coisas ruins pelo medo, quanto mais poder há em ativar a fé para atrair coisas boas sobre você. Amém? Quanto mais poder há. Se você ativar a sua fé nesses dias, para crer que um favor incomum está vindo sobre você nesses dias, para crer que dias melhores virão, e não dias piores, mas dias melhores, eu viverei. Eu vivo de glória em glória. Amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. É assim que vai ser sua vida em nome de Jesus. Quantos creem, diga glória a Deus. Então, quando o medo bater na sua porta, deixe que a sua fé atenda. Amém? Diga comigo, quando o medo bater na minha porta, a minha fé vai atender. Você sabe, eu preguei tantas vezes dizendo que quando o medo bate na porta, a fé pula pela janela. Mas isso não está apropriado. Na realidade não funciona assim, porque a fé é sempre maior que o medo. Se a fé estiver dentro da casa, o medo não entra. Amém? Ele não entra. Ele foge quando a fé vai atender. Então, cabe a você encher o seu coração de fé para afugentar os medos, os pânicos que você tem na sua mente, no seu coração. Como nós fazemos isso? De maneira bem sintetizada, Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz, Hebreus 11, 1. Eu vou te ensinar a primeira maneira de você ativar a sua fé. Ora, a fé é a certeza de quê, meus irmãos? De coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Como eu ativo minha fé? Como? Em primeiro lugar, eu ativo a minha fé quando eu ativo a minha esperança. Por quê? Porque o texto diz, olha, a fé é a certeza das coisas que se o quê? Logo, esperança vem primeiro do que fé. Vou repetir, esperança vem primeiro do que fé. Quem não tem esperança nunca vai ativar a fé. Um coração esperançoso ativa a fé. Deus é o Deus da esperança. O que é esperança, pastor? O que é esperança? Esperança é você confiar em Deus, que o seu amanhã sempre vai ser melhor do que o seu hoje. Eu estou esperando por coisas boas. Eu estou esperando que coisas maravilhosas virão. O que você está esperando? Você está esperando a fome mundial? Você está esperando a segunda onda do vírus? Pare com isso em nome de Jesus. Coisas maravilhosas estão vindo sobre nós, amém? Você precisa ser o homem ou a mulher da esperança, irmão. Saia da sua boca esperança e não morte. Saia da sua boca expectativas. A esperança, eu vou preparar uma palavra só sobre esperança. Porque Hebreus diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Por que é a âncora? Quem pesca sabe disso. O pescador, quando está no barco, quando ele quer paralisar em algum lugar, ele pega a âncora e joga. Aqui
no nosso contexto, como é que é o nome daquele negócio, aquele ferro que joga? Joga lá, tem um nome lá. Por quê? Porque se não tiver ancorado, o barco vai ficar à deriva. Se vir uma tempestade, joga você para lá. Vem a pandemia, jogou sua vida lá para o canto. Porque você não estava ancorado. Mas você sabe de uma coisa? Não é só a tempestade que tira o barco. Quando você está pescando, eu sou pescador, eu sei disso. Você está pescando, se não jogar, mesmo que esteja todo calmo, se não jogar lá a âncora, de repente você está pescando, você nem viu, você está em outro lugar. Verdade ou não é, pescadores? Você está em outro lugar. Significa que não são só os grandes problemas que vai te levar fora da vontade e do propósito de Deus. Significa que pequenos problemas, tão fáceis de solucionar, vai te remover do propósito de Deus. Se você não tiver ancorado na esperança. A esperança é a âncora da nossa alma. Eu sempre estou esperando. A igreja vai crescer, a igreja vai avançar, os irmãos vão prosperar. É isso que eu estou esperando, aleluia! A esperança, sabe? A Bíblia diz que somos prisioneiros da esperança. E que Deus vai nos restituir tudo aquilo que nós perdemos. Para os prisioneiros da esperança. Como eu ativo a minha fé e venço o medo? Sendo prisioneiro da esperança. Segundo, Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé, e assim eu ativo a fé pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé só pode ser ativada pela pregação. Hoje o que está ocorrendo na sua vida aqui é fé que está sendo ativada dentro de você. Por quê? Você está ouvindo a pregação. Por isso, não fique em casa. Não fique em casa. No mínimo, se você é do grupo de risco, fique em casa assistindo online a pregação. Porque quando você ouve a pregação, Deus ativa a sua fé. O sistema de Deus é a pregação. Deus entrega o iFood de Deus. O sistema de entrega de Deus é pela pregação da palavra. Quando você está ouvindo aqui, Deus está ativando a sua fé. E milagres estão ocorrendo na sua vida. Quem está me compreendendo, diga aleluia. É pela pregação, diz Paulo. Como é importante a pregação da palavra. Ela produz fé no nosso coração. Terceiro e último, ativamos a nossa fé, ignorando as circunstâncias e olhando para Jesus. Mateus 14:30, a ocasião em que Pedro anda sobre as águas e depois se afunda. Diz o texto que, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Por que ele teve medo? Por que o medo foi ativado na vida dele, ao invés da fé? Porque essa palavrinha aí, reparando, observando, olhando na força do vento. Quando você aplica seus olhos só em coisas ruins, notícias ruins, acontecimentos ruins, quando você se envolve demais com essas coisas, você começa a submergir nos problemas dessa vida, porque você deixou de olhar para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas, acima das circunstâncias. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e reparou no vento, na força do vento, as águas cobriram ele. É assim na vida. Eu não posso ficar olhando para problemas, eu tenho que ignorar. O homem de fé, a mulher de fé, eles ignoram.
Irmão, mas você não está vendo? As pessoas falam isso. Pastor, mas o senhor não está vendo, pastor? Pois é, irmão, eu escolhi não ver. Não é que eu não estou vendo. Eu escolhi não ver. Simples assim. Eu escolho ignorar. Meus olhos são olhos de fé. Eu creio que o irmão vai mudar. Eu creio que o irmão vai crescer. Amém? Eu creio que ela vai ser mulher de Deus, que ele vai ser homem de Deus. Pastor, mas o senhor não está vendo o que ele está fazendo? Eu ignorei. Enquanto o que eu estou vendo bate com a palavra de Deus, eu continuo olhando. Mas quando aquilo que eu estou vendo é diferente da palavra de Deus, eu ignoro. Eu sou cego para aquilo. Olha para cá. Olhe para os seus filhos com olhos de fé. Olhe para o seu pai jovem como homem de fé. Olhe, porque você tem que ter os olhos de Cristo e os olhos para Cristo. Então para de reparar no preço do arroz. Pastor, mas come menos arroz então. Amém? Não compra. Faz igual eu, como arroz só 2 vezes por semana. É a oportunidade de você ser abençoado. Mas não fica, o arroz, o feijão, ai meu Deus. Para de reparar nisso. Deus vai multiplicar o que você ganha, amém? Vamos ficar de pé. Ativamos a nossa fé, ativando a esperança, ouvindo a pregação e ignorando as circunstâncias. E olhando para a graça de Deus. Deus, o que é a graça de Deus? É o suprimento. Para toda demanda da sua vida tem suprimento de Deus. Pastor, aumentou a despesa, vai aumentar o ganho. Amém? Pastor, o negócio está difícil. Pois é, a bênção é maior ainda agora. Amém? Porque você tem a graça de Deus, que é o suprimento de Deus. Então, olha, eu vou encerrar falando isso para você. A pandemia, ela vai provar que nós somos abençoados, que você é abençoado, não é pelo seu esforço, porque você tem que trabalhar até de madrugada, porque você tem que trabalhar sábado, domingo. Não estou falando que tem que parar de trabalhar. É porque tem circunstâncias que exigem isso. Mas a circunstância está exigindo você não fazer isso. A maioria de nós está exigindo você ficar mais quieto. Então vai ser o tempo que você mais vai prosperar na sua vida. Porque isso vai ser a evidência da graça de Deus na sua vida. Você vai falar, no tempo que eu fiz menos, Deus me abençoou mais. Entende? Esse é o tempo do favor de Deus sobre sua vida. Esse é o tempo do céu se abrir e a bênção sem medida repousar sobre você, amém? Então erga suas mãos agora e comece a profetizar, abrir a sua boca e ativar a sua fé e declarar que o favor está sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família, que nada pode te deter, porque você é filho, de Deus, você tem herança nesse mundo, o Senhor é com você, não há o que temer, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra de Deus. Oh Senhor Jesus, oh Espírito de Deus, vai ativando o Espírito Santo, a fé de cada um de nós. Ativa agora a esperança para o desesperado. Ativa os olhos da fé. Ativa agora, Espírito de Deus.
Oh! Tu me desvendas com uma melodia, secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Cante bem forte. Todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. No ventre da minha mãe, tu me escolheu, me chamaste pelo nome. Nasci outra vez em sua família. Teu sangue flui em mim. Erga suas mãos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga assim, diga eu sou. Diga mais forte, eu sou filho de Deus. Diga eu tenho a fé de Deus, o DNA de Deus. Diga eu sou mais que vencedor. Diga em nome de Jesus. Toda muralha, todo impedimento na minha vida vai cair agora, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo pra sempre. Erga suas mãos e declare. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo pra sempre. Para encerrar, pela fé. Pela fé. Mais uma vez, pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia. Só quero encerrar lendo, baixar 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 diz: por esta razão
pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Reavive o dom de Deus no seu espírito hoje. Ative a sua fé em nome de Jesus. E um poder miraculoso chegará na sua vida em nome de Jesus. Amém? Essa palavra moderação significa saúde mental. Significa que quando você ativa a fé, o poder de Deus é ativado na sua vida, mas a paz na sua mente. A ansiedade vai embora, o medo vai embora, porque você é filho de Deus. Amém? Diga comigo em nome de Jesus. Eu declaro que esta semana será a melhor semana da minha família, da minha vida, da minha casa. Diga: eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou cercado de bondade e proteção em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus o abençoe. Tenha uma semana cheia de favor. Nosso culto está encerrado. Amém? Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver.